estaremos iniciando aí. Você prepare sua apostila, prepare sua Bíblia. Estaremos até 22 horas. Daqui a pouco a irmã Duda, a secretária, vai enviar o novo link, viu? Para entrarmos após um café, após uma água. Estaremos até 22 horas estudando a matéria hermenêutica, que será bênção, em nome de Jesus. Eu tinha mandado o link errado, o Lucindo que me alertou aqui, aí eu fui observar. É aula 2, eu mandei da aula 1. Oh, meu Deus, coitado do pastor Tonivaldo. Lembrando, os irmãos, que a partir do outro mês, novembro, viu? Quando terminar essa matéria, nós estaremos entrando na homilética. É uma matéria que você tem que colocar ela, toda essa matéria, você vai ter que atuando ela. Porque a maioria das matérias aqui é só ler, estudar e fazer a prova, entender. Mas homilética, todo mundo vai pregar nas igrejas, viu? Todos vocês vão estar pregando na igreja aqui e em Barão de Cocai, e em Santa Bárbara. Em Barão e em Santa Bárbara. Amém, irmão? Vamos iniciar. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Em nome de Jesus. Estaremos iniciando, a partir de agora, a nossa matéria, né? Hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia. E muitos têm se desprezado a palavra de Deus. Muito tem se desprezado. Então, vamos iniciar aqui com a oração em nome de Jesus. Pai querido, queremos pedir a tua bênção, que teu Espírito Santo nos revele, abra o nosso entendimento, nos ajude, nos abençoe, para que possamos aprender a tua palavra, Senhor. A cada dia estamos aprendendo a tua palavra. Que o teu Espírito mostre, revele a grandeza, a dimensão da tua palavra. Porque nem altura, nem profundidade, nem largura, nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos à introdução hermenêutica. A Bíblia. De todos os livros, é o mais simples e o mais profundo. Qualquer criança em idade escolar poderá entendê-la, se tiver um coração voltado para Deus. Ah, tá. Esqueceu a chave. E a mente mais erudita, né, se desprovida da fé, não a compreenderá. Entenderam, irmão? A humildade vale tudo. Se nós tivermos uma mente muito erudita, mas se não tiver fé, nada vai adiantar, ok? Conceito prático. Vamos ler a Bíblia, irmão? É isso que eu quero que vocês estejam agora com a Bíblia na mão, para que nós possamos lê-la, né? E vamos ler Atos, capítulo 8, 26 a 35. Todos aí, uma boa noite. Vânia, agora... Vânia, você está ouvindo agora, Vânia? Por favor, dá um like aqui no chat, aqui, se você está ouvindo. Vânia, boa noite, estou sim, pastor. Obrigada. Ok, Vânia, obrigado. Deus abençoe a senhora. Atos, capítulo 8, versículo 26 a 35. Eu quero ler aqui com vocês, para que vocês possam entender o que é hermenêutica, tá? Observe. 26, diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, falando: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope é um africano do país Etiópia, que Jesus falando era a mesma quando tinha uma rainha de Sabá, ou a rainha do sul, Mateus capítulo 12, tá? Eunuco
alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes tu o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha, Isaías 53, né? Foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, ele não abriu sua boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça, quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida foi tirada. Então, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe explicou e, começando esta passagem da Escritura, anunciava-lhe Jesus. Amém, irmão? Pronto, aqui vemos uma hermenêutica, né? Então, vamos ver aqui o destaque. Um homem lê a Bíblia, letra A. Letra B, confessa a sua ignorância. Como poderei saber quem está falando? Né? Não tem ninguém que me explique. O outro explica no texto pelo Espírito Santo. Letra D, atitude do viajante para com o intérprete. Letra E, e em sua exposição o evangelista apresenta Cristo Jesus como objeto das profecias. Hermenêutica é isso. Talvez você está lendo um texto que você não entenda, como esse príncipe aqui, como esse cara que estava lendo Isaías 53. Todo o capítulo 53 fala de Jesus. E ele pensava que era próprio Isaías que estava falando dele mesmo. E ele não sabia, sabe? Chega Filipe e faz essa pergunta: entendes tu o que lê? Talvez nós estamos lendo a Bíblia e não estamos entendendo. Por isso, é necessário estudar a palavra de Deus, tá ok? Conclusões tiradas desta história. Letra A, podemos ler a Bíblia sem entendê-la? Letra B, podemos lê-la entendendo-a? Letra C, há certa dificuldade na interpretação da Bíblia? Letra D, mas há também regras que ajudam o estudante a interpretar corretamente a palavra. Tá bem, irmãos? O que nós estamos estudando aqui é uma ciência, tá? O estudo da teologia é uma ciência. Teologia faz parte da filosofia, ok? Então, vamos lá. Definição: o que é hermenêutica? Hermenêutica é a arte, é a ciência de interpretar corretamente. É a ciência porque postula princípios e regras imutáveis. E é arte porque estabelece regras práticas. Hermenêutica bíblica é o estudo metódico dos princípios e regras de interpretação da Bíblia. Tudo bem? Se os irmãos tiverem alguma dificuldade, pode perguntar aí no chat, pode escrever ou pode falar aí tranquilamente, ok? Vamos lá. É diferenciação entre a hermenêutica e a crítica textual. Você vai entender o que é crítica textual agora, ok? A hermenêutica tem em vista o que querer dizer o autor, enquanto que o crítico textual apenas com o que está escrito. Ou seja, o que queria dizer Moisés, por exemplo, eu vou ler a Bíblia, livro de Deuteronômio 24, capítulo 24, 22, que diz que a mulher não pode usar roupa de homem. Eu estou sendo um crítico textual. Mas a hermenêutica vai me mostrar o que Moisés queria dizer com isso. Lógico que, na época de Moisés, no contexto que estava ali, ninguém usava calça. E hoje, muitas denominações proíbem as mulheres de usar calça, que é pecado, porque está lá, em um versículo só, no Antigo Testamento, em uma lei mosaica. Entende? Então, o crítico textual está apenas interessado no que está escrito, sem perceber que tem uma regra. É o que nós vamos falar aqui daqui a pouco. Quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu.
Quem escreveu esse texto que a mulher não pode usar roupa de homem? Moisés. Quando foi que ele escreveu? No deserto. Para quem ele escreveu? Para o povo judeu. Entende? Então, hoje, há uma abertura muito grande. Lógico, se você, que é mulher, não quer usar calça, tudo bem. Mas eu vou dizer uma coisa a você, viu, irmão? Com muito carinho. Pastora Luciana, pastor Bruno, Deus abençoe também a sua presença. Deus abençoe a todos vocês aí. Pode Senhor, pastor. Desculpa a demora. Não tem problema. Vou dizer uma coisa a você com muita sinceridade. Existem muitas roupas, mulheres usando calça, que é muito mais ético do que alguns vestidos ou saias. Eu, com muito respeito. Existem muitas calças que as mulheres usam que fica mais adequada, mais simples do que algumas roupas, vestidos ou saias. Viu, irmão? E essa é uma realidade que nós precisamos entender. Certa vez estava na igreja, já tem muitos anos, estava com o pastor Guedes, inclusive, né? Na Nova Jerusalém, aqui em Barão de Cocais, e teve uma festa, né? E veio o pessoal de Belo Horizonte, eu estava no púlpito, estava eu, o pastor Guedes. O pastor Guedes chamou os pastores que veio de Belo Horizonte, e veio um irmão que era o líder dos homens de Belo Horizonte, de toda a região. E ele trouxe a filha para cantar, muito interessante, muito bonita a menina, cantou muito bem, inclusive, também, muito bem, uma voz realmente abençoada por Deus. E ela estava cantando, e nós ali na frente dela, ela estava no púlpito, nós atrás sentados, e nós todos, inclusive o pai, baixou a cabeça, ficamos com a cabeça baixa, porque ela estava com um vestido até os tornozelos, lá embaixo, muito, vestido longo, só que transparente. E a luz que estava lá na frente estava refletindo toda a anatomia do corpo da jovem. E ficamos assim, nós ficamos sem graça, todos nós que estávamos ali. Quem estava quem estava na igreja, que estava olhando, não percebia, mas quem estava atrás percebia o reflexo e mostrando toda a anatomia do corpo daquela jovem. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Cada caso, a gente tem que examinar, pastores, viu, pastores aí, e futuros pastores aí, tem que examinar. A gente, quando ouve um caso, ou recebe um caso no nosso gabinete pastoral, temos que analisar cada caso, não fazer, não unificar um caso só para todo mundo. Temos que ter cuidado e observar isso aí, tá? Você sabe onde está escrito que a mulher não pode usar roupa de homem? Alguém sabe aí, irmãos? Onde é que está escrito? Eu já falei o livro, né? Vamos lá? Alguém sabe onde está escrito? Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo. Ei, Jesus. Tem muitas leis que é para o povo judeu. Se a gente colocar... Existe no Antigo Testamento, irmão, duas leis. A lei moral e a lei cerimonial. Tá? Hoje, nenhum sacerdote, inclusive judeus, não usa o sacerdote que é o rabino, né? Rabino, hoje chama-se rabino, judeus. Ninguém lá usa o calção que o sacerdote da tribo de Levi usava quando Moisés escreveu. Não existe. Tá? Não existe. Então, existe lei cerimonial e a lei moral de Deus. A lei moral está no Decálogo, Êxodo capítulo 24 e Deuteronômio também. O Decálogo é a lei moral de Deus que é imutável. Essa lei é imutável, tá? Mas a lei cerimonial é para uma região, para uma cultura, para um povo. E é o povo judeu. Tá bem? Tá ok, irmão? Então... Pastor, Deuteronômio 22, 5. Opa, qual o vestido? Deuteronômio 22, versículo 5.
5, né? Isso, Deuteronômio. Vamos ler o que lá diz? Vamos ver se é calça mesmo? Se é calça mesmo ou o que é, né? A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar mulher, porque qualquer que faz essas coisas, abominação ao Senhor. O que Moisés queria dizer nesse versículo? Se a gente pegar a regra da exegese bíblica, a hermenêutica, a gente vai ver que naquela época já havia jovens masculinos afeminados, homossexuais, nossa cultura falando homossexuais, a Bíblia chama de efeminados, e eles estavam usando a roupa íntima, que era o calção, né? Que hoje chama-se calcinha das mulheres, que naquela época a calcinha da mulher batia no joelho, entende? E dos homens abaixo do joelho, tá? Então, eram essas roupas, a roupa de dentro, da parte interna do corpo humano. Interna do corpo, interna da roupa, no caso, né? No caso, hoje é o sutiã, a calcinha, ou o homem é cueca, não é isso? Temos essas nomenclaturas, né, que usamos. Então, quando Moisés escreve isso, por isso que tem que ter regras para estudar, tá? Aí, lógico que na década de 60, 1970, 1980, hoje, quase que não existe mais, existem muitas igrejas que proíbem a mulher usar calça. E algumas igrejas têm que pedir permissão ao líder, ao pastor, para que ele use calça para ir trabalhar. Irmão, que situação, né? Mesma coisa os adventistas, que não trabalham dia de sábado, não é isso? Sexta-feira para, e se trabalha de turno, acabou. Ele tem que sair do emprego para arranjar outro que está adequado à sua profissão de fé, tá bom? Ok, irmão? Vamos lá, né? A hermenêutica tem em vista o que queria dizer o autor, enquanto crítica textual apenas o que está escrito. Em outras palavras, a crítica procura determinar as palavras exatas do texto original e hermenêutica, o sentido das palavras no citado texto. Irmão? É isso que quer dizer a palavra, tá bom? Bases da hermenêutica, irmão. Qual é a base da hermenêutica? A própria Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia, tá? A Bíblia interpreta a Bíblia. Outra base da hermenêutica, Jesus Cristo é o objeto central, tá? Lemos semana passada que a hermenêutica ela faz parte de todo o contexto da sociedade humana, em todas as áreas, na área política, na área civil, na área de advogados, em todas as áreas existe hermenêutica. Tá? E também na área teológica, que é a palavra de Deus, também é necessário, ok? O Espírito Santo é intérprete por excelência. O Espírito Santo, para falar aos homens, usa homens instruídos na Escritura. Deus usa uma linguagem humana para que nós, humanos, possamos entender o que Ele quer nos transmitir. Lógico, se Ele quer transmitir para nós, Ele vai usar uma palavra, uma linguagem que nós possamos entender. Por isso, que outra coisa que é um erro muito grasso que está nas igrejas, principalmente as pentecostais e neopentecostais, é que quem fala em língua estranha está falando língua dos anjos. Mentira! Ou, não vou dizer mentira, falta de entendimento. Quem já viu anjo falar para dizer que estão falando língua dos anjos? Ninguém nunca viu anjo falar. Baseado em um versículo, capítulo 13 de 1 Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tiver amor, não é isso? Seria como estar batendo na lata vazia. Paulo faz uma comparação muito grande. Ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que. Não é que ele falava, não. E Paulo falava muitas línguas estranhas, certo? Estranhas. Tá? E vocês vão entender, na aula de pneumatologia, o que são essas línguas, tá? Então, a gente tem que entender isso, meu irmão. Tem que estudar para entendermos. Quando eu estou falando de língua estranha, o meu espírito é que está orando
Porque Deus batiza o Espírito com o Espírito, não batiza a alma, não batiza o corpo. Quem é batizado com o Espírito Santo é o nosso Espírito, tá? Que é o único órgão interno, já falando na outra anterior, que tem contato com Deus, é o Espírito. A alma, ela é fantasiosa, ela gosta de pecar, ela gosta de fazer tudo que não presta, é a alma. Mas quando nós estamos convertidos, o Espírito puxa a alma para o lado dela e vamos fazer a vontade de Deus, que é melhor. Amém? Condições para ser usado pelo Espírito Santo na interpretação da Bíblia. Primeira coisa, irmãos, espiritualidade. Temos que ter espiritualidade para entendermos a Escritura Sagrada. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2? Eu vou ler aqui. Você não precisa pegar, se quiser estar com a Bíblia aí, já vai olhando os versículos aí, já vai vendo, tá? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Irmão, Paulo chama a igreja de Corinto carnais. Crentes carnais. Que coisa! Paulo chama aquela igreja de carnais. Mas era uma igreja que tinha todos os dons do Espírito Santo. Era uma igreja que está no capítulo 1, que tinha todos os dons e estava ali na igreja. Mas era uma igreja que tinha gente adulterando, gente tendo relações com a própria madrasta, que não é madrasta, é uma boa drasta, né? Se estava tendo relação com a madrasta, não era boa, era uma boa drasta. Entende? Então, irmãos, entende como é que é? Paulo chama de carnais. Mas vamos entender o que significa essa palavra carnais, ok? 1 Coríntios 12, 13 a 15. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós, porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Amém, irmão? Condições para ser usado com o Espírito Santo: espiritualidade, conversão. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos colocar no ministério logo neófitos, ou seja, novo convertido. A gente vai vendo quem são. Quem o pastor conhece as suas ovelhas. A gente tem que ver, irmão, se a pessoa é assíduo, se é fiel nos compromissos da igreja, tanto com presença, com dízimo, com suas ofertas, sabe? Como é que a gente vai colocar uma pessoa? Irmão, está longe disso, não pode. Foi o erro de Constantino, que aceita Jesus, a igreja que errou, coloca Constantino na frente, e Constantino coloca quem ele quis, por amizade, por bajulação. E aí surge a Igreja Católica, né? Através de Constantino, viu? Viver em harmonia com o Espírito Santo, irmãos, aleluia, né? Temos que viver, temos que estar em comunhão com esse Deus maravilhoso, que o Espírito de Cristo está em nós, que é o Espírito Santo dele. Jesus foi para o céu e ele envia o seu Espírito, que está conosco. Está conosco, ok? Se tiver alguma pergunta, meu irmão, esteja à vontade aí, viu? Estudar a Bíblia diligentemente com o propósito de conhecer a verdade e aceitá-la. João 5,39. Observe que diz essa palavra, muito interessante. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, diz assim a palavra de Deus: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Irmão, a vida eterna está aqui, ó. A vida eterna está na palavra. E são elas que de mim testificam, né? Que testificam de Jesus. Então, temos que viver pelo Espírito Santo mesmo, não é isso? Atos, capítulo 17, versículo
11, 12. Atos 17, 11, 12. Vamos lá. Atos 17, 11, 12 diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Meu irmão, que coisa interessante. Através da Escritura, de um ensinamento, Paulo estava pregando e o de Bereia estava com a Escritura. Qual era a Escritura que ele usava na época? O Antigo Testamento só. O Antigo Testamento. Então, Paulo falava de quem? Jesus Cristo, que ia ser crucificado, que foi crucificado. Então, Paulo usa a Escritura, que era o Antigo Testamento, porque o Novo estava sendo formado ainda, sabe? Não tinha um Novo Testamento na época, tá ok? Outra coisa para ser usado pelo Espírito Santo na interpretação da Bíblia: humildade sem preconceito, irmão. Temos que ter humildade. Tá ok? Atos 10, 33, eu vou ler aqui para vocês. Hoje é Bíblia, tá? Hoje tem que comer Bíblia mesmo, tá? Atos 10, 33, diz assim a palavra do Senhor: portanto, sem demora, mandei chamar e fizeste bem vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, pronto para ouvir tudo que foi ordenado da parte do Senhor. Quem falou isso? O primeiro não-judeu que aceitou o evangelho. Tá? Cornélio teve uma visão, manda chamar Pedro, Pedro vem, e agora nós estamos aqui para ouvir o que de Deus é falado. Amém, irmão? Louvado seja Deus, né? Atos 8, 31. Vamos ler Atos 8, 31 também, né? Estamos lendo, né? Foi o que já foi lido aqui, né? Sobre o Etíope e Filipe, não é isso? Como poderia entender se ninguém que me explique, né? Outra condição para ser usada na interpretação do Espírito Santo da Escritura: uma vida de oração buscando Deus suas luzes. A Bíblia diz que Deus é o Pai das luzes. Salmo 118, né? A palavra dele dá esclarecimento. Outra coisa, bom senso e discernimento, irmão. Temos que ter discernimento e bom senso, né? Não é tudo que você ouve que você tem que... vamos lá. Não, examine. Olha o que falou aqui, o próprio Jesus falando. Examinar a Escritura, porque cuidar eterno é o quê? A vida eterna. Examinar a Escritura, tá? Porque cuidar eterno a vida eterna, ok? Vamos lá? Regras fundamentais da hermenêutica. Se tiver alguma pergunta, viu, irmão? Deixa eu ver aqui no chat. Deuteronômio 22:5. Obrigado, viu, Lucindo? Deus abençoe. Deuteronômio 22:5. Isso mesmo. Regra fundamental da hermenêutica. A Escritura é explicada pela própria Bíblia, irmão. A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia é a sua própria intérprete. Se você quer saber um versículo, tem outro, tá? Em algumas Bíblias, tá? Tem aquela referência ali embaixo. Eu vou mostrar aqui, tentar mostrar aqui nessa Bíblia pequenininha. Tem referência aqui embaixo, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui. Referência cá embaixo, esses pequenininhos, ó. Ó, que eu estou com o dedo aqui, ó. Você pega o número aqui e você vai lá embaixo. Tem outro versículo que está dizendo a mesma coisa ou coisa semelhante. São referências. A ela interpreta ela mesma, tá? Nós apenas somos mensageiros do Senhor, tá ok? Um versículo deve concordar com a Bíblia toda e a Bíblia toda concordar com um versículo, viu? Isso é a regra. Não se cria, não se pega na Bíblia um texto para criar um pretexto e criar novas doutrinas. Como eu já falei aqui para vocês, e eu só falo isso em um lugar acadêmico, não estranho. A Bíblia é considerada a mãe das heresias, porque dela surgiram toda a heresia do mundo. Por quê, pastor? Porque não observaram a regra da hermenêutica.
não observava. A gente não pode falar isso na igreja, lógico. Tem coisas que a gente só aprende, só fala aqui, só discute aqui, tá? Lógico. Não podemos falar muitas coisas, né? Mas quem está estudando, você está tendo uma formação acadêmica, e isso você tem que saber. Toda heresia do mundo foi tirada da Escritura. Todas as seitas pegou alguma coisa da Escritura e fez o quê? Torceu o significado e criou-se, né? Crente hoje tem igrejas que crente pode beber, pode fumar, tem igrejas que pode fumar maconha, né? A igreja do Rastafari e assim sucessivamente. Não estou criticando eles, mas a gente tem que entender que para tudo tem tudo, tá? A escritura não pode ser alterada, irmão. Um minutinho só, Vânia. Pastor, eu tenho um pouco de dificuldade para abrir a Bíblia. Às vezes eu já leio e ainda estou procurando ler. Vânia, essa Bíblia aqui, porque a minha Bíblia ficou no carro, tá? Eu estou com essa aqui, que eu gosto dela, que está velha assim, mas eu gosto dela. É o seguinte, você tem um índice aqui, Vânia, você tem logo na primeira, segunda parte da sua Bíblia, Cris, você tem um índice, tá? E também tem algumas Bíblias que tem o índice aqui também, do lado, não é isso? Na sua Bíblia. Capítulos são números grandes, não é isso? Capítulo 2, por exemplo, número grande. E versículo, número pequeno. Eu vou falar, então, com mais tranquilidade, tá bom? Outra coisa, além dessa dificuldade, Vânia, você tem que aprender a decorar, Vânia, a questão dos livros do Novo Testamento. Novo Testamento. Então, você pode pegar aqui no índice também, tem o Novo Testamento. E você começa a ler, leia falando, porque o seu subconsciente vai decorar com mais rapidez. Se você ler falando, se você ler na sua mente, tudo bem. Mas se você ler falando, você vai decorar. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Tá? Os 4 primeiros livros, a biografia de Jesus, do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Livro histórico, Atos dos Apóstolos. O 5º livro da Bíblia, Atos. 5º livro da Bíblia, 5º livro da Bíblia, vai ficar gravado na sua mente, viu? Tá ok? Aí vem Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, sabe? 1 e 2 Timóteo, tá ok, Vânia? Aí você vai... Depois vem Tito, carta pastoral. Timóteo e Tito, são 3 cartas pastorais. Depois vem Filemon, que quase ninguém lê, né? Mas Filemon é interessante, viu? Paulo manda essa carta para ele, né? Paulo manda essa carta para Filemon, porque tinha um cara lá que roubou muito o Filemon. E aí o cara foi preso, né? E Paulo evangeliza. E manda uma carta para Filemon, que era um amigo, dizendo, perdoe o cara, rapaz, o cara... Né? É o erro que estava nele. Aí depois vem Hebreus, Tiago. Tiago 1º, 2º Pedro. 1º, 2º, 3º João. Judas, Apocalipse. Tá bom, Wanda? Você pega no índice aqui, ó. Você pode até tirar uma cópia desse índice, deve estar na sua Bíblia também. Coloca a parte, viu? Em uma folha de papel e deixa aí, tá bom? Deus abençoe, Vânia. Tá ok, irmão? Eu vou ler com mais cadência, tá bom? O primeiro intérprete falso da Bíblia foi o diabo. Olha. E daí em diante, quem interpreta a Bíblia dolosamente se faz discípulo do diabo. Por que o diabo interpretou a Bíblia falsamente? Lá vai Eva, toda bonitona, tá, passeando no jardim... Só ela e Adão, e ali, oh, maravilha. E ali, ela chegou perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí chega,
O Lapeta, não é cá, não é lá. Nem vocês, é lá, bem longe. Lapeta. O Lapeta chega. Ó, que fruta maravilhosa, hein? Ah, Deus falou, se eu comer, eu vou morrer. Aí ele interpreta como? Que nada, boba. Deus não falou isso, não. Deus falou, se você comer, você vai ser igual a ele. O cara já interpretou errado ou não interpretou? Viu, irmão? E aí, estamos vivendo o que estamos vivendo, né? Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20, ensina que nenhuma escritura é de particular interpretação, mas é inspiração de Deus, do Espírito Santo, distribuiu para homens. Né? Em João 5,39, como já lemos, né? A escritura manda esquadrinhar a escritura. Já lemos desse versículo, né? É isso, irmão? Então, vocês que vão pregar futuramente aí, tem que entender. Tem que entender. Tá? Tem que entender que vocês precisam verificar a Bíblia verdadeiramente, tá bom? Verificar na Bíblia. Para evitar de passar por situações de interpretar algo que as pessoas já sabem e aí você ficar, né, envergonhado, tá ok? Tá bom? O que devemos buscar, acima de tudo, na Escritura é não a nossa vontade, mas a verdade divina revelada nessa Escritura Sagrada, como nos ensina magistralmente o Salmo 119. É o maior salmo que existe, né? Vamos lá. A primeira regra. Vamos aprender agora as regras de interpretação, tá ok? Enquanto for possível, é necessário tomar as palavras no sentido original, usual e ordinário. Vamos ver. A primeira regra corrige interpretações absurdas, tais como a dada por alguém no Salmo 8. Vou ler o Salmo 8 para vocês entenderem. Os crentes, ovelhas e bois. Alguns interpretam os crentes, peixes e aves, os incrédulos. Conclusão. Todos vivem sob o império de Cristo. Ok? Salmo 8. Não significa tomar a palavra ao pé da letra, irmão, mas interpretar levando em conta as circunstâncias em que ocorre a palavra dentro do seu contexto. Tá? Por exemplo, versículo 6, 7, 8. Deste domínio sobre as obras das tuas mãos e sobre seus pés, tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre a senda dos mares. Ó Senhor nosso, quão magnífica é o teu nome em toda a terra. Não podemos, viu, irmão? Como já vimos, não foi da minha época, mas foi verídico. Um pastor pregando Mateus capítulo 25, aquela parte que diz, né? Que Jesus colocará as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo. E ele falou, quem estava do lado esquerdo era tudo bode. Todo mundo da igreja, chamou os irmãos de bode, sabe? Muito cuidado quando você for pregar para você interpretar ou explicar algo, sabe? Se você... Ovelhas, nós somos ovelhas do Senhor, realmente. Ovelhas do seu pasto, é isso? Como diz Salmo 23 e outros versículos mais. João capítulo 10, fala que nós somos ovelhas, tá? Mas não podemos dizer que os peixes e as aves são incrédulos, tá? Temos que ter muito cuidado com esse tipo de interpretação
para não cairmos em um problema sério. Não significa tomar a palavra ao pé da letra, mas interpretar levando em conta as circunstâncias em que ocorrem as palavras dentro do seu texto, tá? É bom lembrar que os escritores sagrados usaram muitas vezes linguagem figurada, e não raro expressões hebraísticas. Não usaram linguagem científica e sim popular. Ok? Hebraística, expressões hebraicas. Por isso que muitas pessoas fazem para nós perguntas romanos gregos para respostas semítico-hebraísticas. Por exemplo, uma pergunta romano-grego ou greco-romano. Ah, Deus é injusto de permitir crianças morrerem. Isso é uma pergunta ou uma expressão mundana, que é grego-romana. Aí a gente vai dar uma resposta hebraico-semítica ou semítico-hebraica, não vou entender. Por isso que há confusão. Tá? Por exemplo, Gênesis capítulo 6, versículo 12. Irmão, vamos ver isso aqui, tá? É bom você estudar essa matéria, ok? Para que você possa entender o que a Bíblia está querendo dizer realmente, tá? Para não sermos julgados errados. Capítulo 6, versículo 12 diz assim. Deixa eu abrir aqui a Bíblia rapidinho. Capítulo 6, versículo Jesus. Estou aqui, a Bíblia, a página colou. Versículo 12. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. O que é caminho? Carne. Carne e caminho. Significação comum. Viu Deus, viu? É isso? Versículo 12, né? Viu Deus a terra que estava corrompida. Toda a carne se corrompeu, né? Porque toda a carne havia corrompido o seu caminho. O que é carne corrompida o seu caminho? Pecado, irmão. Carne, pessoas e caminho. Costume e procedimento. Significação figurada. Caminho foi o costume dele, não o caminho que ele trilhou assim numa rua, não. Carne é costume, carne é pessoas, carne, pessoa. Esse versículo 12. Carne significa pessoas e o caminho, o costume e procedimento. Tá? É isso que quer falar. Quando a gente lê isso aí, temos que entender. Por isso que muita gente chama de carnal. Carnal porque está em pecado. Paulo chama todo mundo de carnal lá em Coríntios. Não é que todo mundo estava em pecado. Carnal, na expressão paulina ali, naquele versículo de Coríntios, quer dizer novos convertidos que vinham do mundo sem um entendimento cristão e estava aprendendo ainda, começando o caminho do evangelho da verdade. Lucas, capítulo 15, versículo 8. A mulher é Cristo. Observe, vou ler Lucas, capítulo 15, versículo 8. Observe. Ora, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura discernimento até encontrá-la? Irmão, a mulher é Cristo. O trabalho diligente é o de Cristo. A moeda é o homem. Olhe o que a Bíblia diz. E quantas vezes a gente interpreta literalmente. Jesus fala o quê? Ele veio falar só por parábolas. A mulher é Cristo. Sabe por que a mulher é Cristo? Que a Bíblia diz que a mulher na Bíblia é Cristo, é igreja. Sabe? Mulher na Bíblia é igreja. E Jesus é o corpo dessa igreja. Nesse versículo, a mulher é Cristo, o trabalho de gente é o de Cristo, a moeda é o homem que se perdeu. Ela vai e ela se alegra, a igreja se alegra, Jesus se alegra, os anjos se alegram quando acham sobre o pecador. Lucas 19:10 diz o quê? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nessa parábola aqui, é uma parábola do irmão.
A gente não pode pegar isso literal, viu? É uma parábola. E esse capítulo 15 é o capítulo das parábolas. Só tem parábola no capítulo 15 de Lucas, viu? Aprenda isso. Lucas, capítulo 15, é o capítulo da parábola. Qual é a mulher, igreja, ou, sabe? Que tendo perdido uma moeda. E a Bíblia nos diz também, nessa parábola aqui, nesse capítulo aqui, que o pastor perde uma ovelha e vai buscá-la. O trabalho diligente é o de Jesus. É o Senhor que vai te buscar. É o Senhor que vai te resgatar. É o Senhor que vai atrás. Um minutinho só, meu irmão. É porque eu tenho um cachorro aqui, irmão, que eu chamo ele de Chico DT, demônio da Tasmânia. Hoje ele abusou até. Demônio da Tasmânia é um animal que tem lá na Austrália, viu, irmão? Tá? Lucas 1,69, sentido comum. Vou ler Lucas. Como é bom escrever, viu? Como é bom estudar, viu? Lucas 1, 69. Observe o que diz lá. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi. Casa de Davi? Seu servo. Família significa descendência de Davi. Casa de Davi é a descendência de Davi. Jesus veio da tribo de Davi, da descendência de Davi. A casa aqui quer dizer família ou descendência. Ok, irmão? Casa significa família ou descendência. Tá bom? Vamos lá. Um minutinho só. Segunda regra. É absolutamente necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Interessante isso aqui, viu? Preste atenção, ok, irmão? Preste atenção. Exemplo, fé. Quer dizer o quê? Confiança, não é isso? Não, daqui a 10 minutos. Duda, prepara outra aí, viu, Duda? Para mandar para o grupo, tá? Sua chamada termina daqui a 10 minutos. Faça chamadas mais longas, com upgrade, ok? Vamos lá? Eu estou mais 7 minutos, mais 5 minutos agora, viu, irmão? Depois vamos para tomar água e 9 horas voltaremos, tá? Fé, confiança, sentido comum. Outras acepções da palavra fé. O livro de Gálatas está dizendo doutrina do evangelho. É fé, irmão. O que quer dizer isso? Fé. Atos 17:31. O que diz Atos 17:31? Vamos lá em Atos 17:31, só para ver aqui, rapidinho. Atos 17:31. Portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e creditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Certeza, prova. Meu irmão, que creditou, certeza. Isso é fé. Romanos 14:23. Fé quer dizer convicção. Observe que a fé não significa só uma coisa que nós vemos, mas quer dizer confiança, doutrina do evangelho. Tá, irmão? Eu vou ler aqui para vocês entenderem. Gálatas, capítulo 1, versículo 23. Ouviram dizer, aquele que antes nos perseguia, agora anuncia a fé que outrora procurava destruir. Anuncia o quê? A doutrina do evangelho. Entenderam? Doutrina do evangelho. Alguma dúvida, irmãos? Então, eu vou falar sobre salvação, essa primeira parte aqui, para vocês entenderem, e depois vamos voltar nessa parte aqui, tá bom? Salvação. Existem duas palavras para salvação. Duas palavras em grego para salvação. A primeira é sozo. A segunda é sotério.
Sozo, livramento físico, livramento de um acidente, livramento de algo, sozo, o sozo de Deus. Sotério, salvação para a eternidade da alma, tá ok? Atos 7:25. Vamos ver que salvação é essa que está em Atos 7:25, tá bom? Por isso temos que ler a Bíblia, tá? Atos 7:25. Vamos ler o que quer dizer aqui. 7:25. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Irmão, vou ler esse versículo, quero que você me explique, alguém aqui me explique o que dizia, que significa essa palavra salvar, que aqui diz liberdade temporal. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar. Salvar de quê? Que salvação é essa, irmão? Sozo ou sotério? Que salvação é essa? É sozo, pastor? Sozo, uma liberdade temporal. Viu? Muitas vezes a palavra salvação não significa só para a eternidade. Observe quando Jesus cura Bartimeu, a tua fé te salvou. Salvou de quê? Da cegueira. Capítulo 15, Jesus fala para aquela mulher sírio-fenícia, vai, a tua fé te salvou. Salvou o quê? Do livramento que a filha dela estava tendo. É um sozo, não sotério. Entende? Muitas vezes a palavra salvação, salvar, não significa só para a eternidade. Eu vou, após o café, o intervalo, depois do intervalo, vou colocar um versículo aqui para nós estudarmos sobre salvação. Tá ok? Deus abençoe a todos. Comecei às 7h45, né? 9 horas, viu, irmão? 15 minutos para você tomar um café no banheiro, tá? Eu já preparei meu chá.